agradecendo o convite de poder compartilhar as experiências e com certeza esse tema de comunicação pública, principalmente no digital, é super importante para a gente mostrar como as câmaras e como os legislativos hoje estão preparados para abrir as portas e se aproximar da sociedade, né? Muito mais fácil, principalmente porque alguns legislativos têm o seu funcionamento durante o dia e as pessoas não podem acompanhar, não podem participar, não podem estar, enfim, por suas atividades locais. Então, é muito importante ter essa presença digital do legislativo, que com certeza foi acelerada agora nessa época de pandemia, né? E a gente passou a ver que os legislativos que já passaram ou passavam por essa transformação digital acabaram continuando suas atividades, né? Porque foi mais fácil a adaptação nesse período. E os que ainda estavam num estágio muito embriagando, isso, então, é um positivo, se é que temos como, durante essa pandemia, destacar alguma coisa positiva, mas é essa questão da presença digital, aumentando a participação das pessoas, aproximando o órgão público, o poder público e principalmente o legislativo da sociedade. Eu te mandei aí 2 vídeos, Sérgio. Eu vou passar, o segundo é só um trechinho, mas o primeiro, só explicando, a gente quis mostrar para as pessoas como é que foi esse processo de modernização da Câmara que começou no ano passado. Bom, eu entrei em fevereiro de 2015, né, na época na presidência do Ailton Araújo, e aí depois já foram eleitos outros 2 presidentes, o Serginho do Posto e o Sabino Piccolo. A atual gestão é do Sabino Piccolo, e eu permaneci, mesmo tendo trocado os presidentes, mesmo tendo trocado o grupo político, inclusive, né, partidos políticos, mudou o grupo político, e mesmo assim eu acabei permanecendo na diretoria de comunicação, muito por causa desse trabalho técnico que procuramos fazer de comunicação pública, com transparência, com cobertura de 100% dos atos públicos. Todos os atos públicos da Câmara de Curitiba têm a cobertura da diretoria de comunicação, minimamente com texto e foto no site, quando possível também transmissão ao vivo pelas redes sociais, agendas sempre no Facebook, no Instagram. Hoje nossa presença, a gente tem mídias sociais, a gente tem contas no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Lançamos uma série de podcasts no ano passado, pretendemos, se tudo correr bem, lançar mais uma, talvez até o final desse ano. Então, consolidando esse modelo de comunicação pública transparente, com isonomia entre partidos, entre base e oposição, com equilíbrio, com imparcialidade, sempre respeitando o princípio do parlamento, que é justamente o legislativo, né? Tanto na sua função de legislar, como também de fiscalizar, e uma função mais moderna, que é essa mediação de conflitos, de demanda da sociedade, entre a sociedade e a prefeitura. Então, esse trabalho também a gente procura mostrar para as pessoas o trabalho do vereador, exatamente como ele funciona, o que é e para que serve, como funciona, qual é o papel, principalmente, do vereador. Então, a gente fez um videozinho para mostrar como é que a Câmara se comportou nesse período, que a Câmara não parou, né? Foi apenas uma semana de interstício para atualização de sistemas e de softwares, mas muita de um processo de modernização que já havia sido iniciado em janeiro do ano passado, com a aquisição de novas câmeras, um sistema de transmissão mais moderno, permitindo que, como a Câmara de Curitiba transmitia as sessões que são realizadas de segunda a quarta pela manhã, das 9 ao meio-dia, então são 3 sessões por semana, cada uma com 3 horas de duração. Antes nós transmitíamos apenas pelo YouTube, então com esse processo de modernização passamos a transmitir também pelo Facebook e pelo Twitter, então ampliando ainda mais a possibilidade de participação popular, de mostrar como está o andamento das sessões, quais os projetos que estão sendo votados, e também uma confiança na redundância da transmissão, né? Então, se eventualmente há algum problema de transmissão numa plataforma, a outra continua transmitindo normalmente, sem prejuízo nenhum da íntegra da sessão plenária. Então, Sérgio, o primeiro vídeo, por favor, só para mostrar um pouquinho como é que funcionou tudo isso.
Inovação e modernização implementadas pela Câmara Municipal de Curitiba garantiram o funcionamento das sessões plenárias e das reuniões das comissões em ambiente virtual. Em agosto do ano passado, começou a operação de um novo sistema de transmissão ao vivo, com telão e câmeras para imagens em alta definição. Do dia 16 de março, quando foi realizado o último encontro presencial, até hoje, foram realizadas 40 reuniões deliberativas, sendo 18 sessões plenárias, em que foram aprovados 33 projetos de lei, e 22 reuniões de comissões, em que foram analisadas e debatidas 95 propostas de lei. Tudo isso aconteceu graças à modernização, graças à inovação. A mesa diretiva da Câmara, comandada aí pelo vereador Copani, o vereador Euler. Então, coube ao vereador Euler a modernização tanto do plenário, painel, som, imagem, está sendo até uma referência para o Brasil. Nós temos recebido aqui diversas ligações de câmaras municipais, tanto aqui do Paraná quanto do Brasil todo, pedindo informação de que forma que a gente está votando. Então, segundo o presidente, durante o pronunciamento da sessão, o sistema de votação também será modernizado, substituindo o atual controle por equipamentos com biometria. Dentro de uns 20 dias, a empresa vencedora vai instalar os equipamentos de votação, de tal forma que os vereadores vão votar biométrico. Os vereadores têm participado ativamente das sessões plenárias. Quase todas tiveram o quórum completo e a maioria delas teve o tempo regimental prorrogado para concluir a pauta. A Câmara de Curitiba não parou e não vai parar. Aqui se constrói o futuro da cidade. Então, um pouquinho do que foi esse processo de modernização da atual gestão, justamente pensando na melhoria do serviço prestado à população com presença nas mídias sociais. Lembrando que aqui em Curitiba nós não temos a TV Câmara, né? Nós não temos esse serviço, todo o trabalho de transmissão e também de cobertura é feito pela diretoria de comunicação e pelo setor responsável lá de áudio e vídeo. Então, hoje a gente não tem uma empresa contratada para fazer o que a gente conhece como TV do Legislativo, né? Então, com toda aquela operação, broadcast, câmeras, cineastas, equipes de TV, com programação na TV, nós não temos. Todo o trabalho é feito pela diretoria de comunicação. Inclusive, conto com o apoio, a determinação sempre dos servidores da comunicação. Hoje, nós somos em 6 jornalistas da equipe, todos concursados. Temos 3 estagiários da área de comunicação e 2 fotógrafos, que são também cinegrafistas. Então, eu os trouxe do mercado de trabalho para não só fazer foto, mas também esse tipo de vídeo, também fazendo a edição, todos esses recursos, otimizando o trabalho do funcionário. Uma equipe muito boa, competente e comprometida com o nosso objetivo principal, que é fazer essa comunicação pública com transparência, com isonomia e, principalmente, aumentando cada vez mais a participação popular. A gente tem diversos trabalhos ao longo aí desse período, vários cases para compartilhar, mas quero citar 2. Primeiro foi um processo que também partiu, assim como a gente viu a Valéria falar de Piracicaba, partiu do momento de crise, né, da imagem do Legislativo, em que houve uma série de denúncias de corrupção que ainda continuam tramitando, enfim, em outras instâncias, mas que acabou arranhando um pouco a imagem da Câmara de Curitiba no passado, com relação a licitações. E aí, em 2015, nós estabelecemos, logo que eu acabei assumindo a comunicação, nós estabelecemos um projeto de cobertura das licitações. Então, todas as licitações nós fazíamos uma publicação de notícia no site. Câmara abre pregão X, pregão Y, pregão Z, todas as licitações, e aí passamos também a transmitir as licitações que tinham como modalidade o pregão presencial. Só que como o pregão presencial, quem já viu e quem acompanha da área sabe, ele é muito demorado e 95% do tempo é silencioso, ninguém fala nada, porque é a equipe abrindo documento, lendo documento, assinando documento e tudo mais.
Então, a gente fez também um trabalho de moderação e apresentação daquilo que estava acontecendo jornalisticamente. Então, os presenciais, claro, porque os pregões eletrônicos já são automaticamente transmitidos pela internet por funcionar já em ambiente virtual. Então, foi uma mudança, uma guinada na sociedade e principalmente na imprensa, né? Então, praticamente estancou essa questão daquelas notícias que repercutiam na imprensa sobre licitações da Câmara de Curitiba, porque passa a ter a proatividade disso, a mostrar para a sociedade que todo o trabalho é transparente, todo esse ato público de licitação, ele é transparente, então é importante isso. E uma segunda questão também que a gente desenvolveu, e aí, claro, contando com o trabalho, apoio incondicional da equipe, foi alguns vídeos tendo dramatizações, né? Então, a gente fez alguns vídeos para contar histórias. Nós temos um espaço dentro da comunicação chamado Nossa Memória, que é um projeto que busca o resgate, a valorização da história do município, principalmente da Câmara Municipal, em momentos importantes da história do país, né? Ou da cidade. E aí a gente fez alguns... Tá tendo uma microfonia aqui, Sérgio. E aí a gente fez alguns vídeos para contar um pouco também, alguns trechos dessa história. E aí no vídeo, Sérgio, que eu te mandei, por favor, que tem a dramatização do próprio servidor. A gente fazendo papel de ator e atriz para contar um pouco a história, fazendo com que as pessoas se identifiquem, fazendo com que as pessoas entendam, mas contando essa história de uma maneira diferente, contando essa história com atuação mesmo, com dramatização. Sérgio, por favor. Vamos, criançada, fim da linha. Daqui nós vamos a pé. Muita gente não sabe, mas a princesa Isabel, também conhecida como a libertadora dos escravos, esteve em Curitiba em 1884. Ela veio para a inauguração da estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá. Então a ideia é contar só um trechinho do vídeo aí para mostrar. A Michelle é jornalista aqui da equipe e ela mesma topou fazer essa dramatização e tudo mais. Então é uma forma diferente de contar um pouco algumas histórias, aproximando também o legislativo da sociedade. Esse vídeo teve uma grande repercussão. O Nossa Memória é um espaço muito legal, muito bacana que a gente tem. A gente procura sempre que possível atualizar, né? Porque às vezes a cobertura do dia a dia do legislativo acaba, enfim, tomando todo o nosso tempo de trabalho. Mas sempre que a gente tem um tempinho ali, alguém chama e fala, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma pesquisa, resgatar um trecho do passado, alguma história, para justamente a gente mostrar como era e como é hoje, né? Então, é um pouquinho do que a gente faz, Sérgio. A gente teria inúmeros cases para mostrar aqui, muita coisa para falar. Só lembrando que daquele primeiro vídeo, né? Aquele vídeo a gente fez com 2 meses de pandemia, então agora a gente já sai para mais de 3 meses, indo para quase 100 dias, então esses números já são outros. Mas foi só para mostrar um pouco de como a Câmara continuou funcionando, não precisou parar, porque o trabalho do Legislativo é fundamental, não dá para parar, principalmente no momento da pandemia. Seja ele para fiscalizar ou para ajudar o Executivo no desenvolvimento de políticas públicas para ajudar e principalmente para o avanço da Covid-19, para que a gente tenha cada vez menor aí o número de contaminados e principalmente para que os municípios consigam sobreviver dessa crise que é não só de saúde, mas também financeira. Então, de que forma o Legislativo consegue trabalhar efetivamente para ajudar o município nesse momento de crise.